e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da carta de Paulo a Tito, continuaremos a estudar o capítulo 3. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós falamos a respeito dos deveres daquele que está selado pelo poder do Espírito Santo, do cristão autêntico, aquele que se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida para Cristo guiar. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar no coração daquele que crê. E aí, o Espírito Santo de Deus passa a moldar o caráter desta pessoa e ela passa a praticar boas obras. Aqui continuaremos nessa parte 2 desse capítulo, continuaremos a falar também a respeito da obra do Espírito Santo que faz na vida daquele que crê e também mostrando como é que é a graça que foi dada através de Jesus Cristo quando ele ali naquela cruz derramou seu sangue em favor da humanidade, que foi o resgate, foi o pagamento, o preço pago para que a humanidade possa ter uma reconciliação com Deus. Vamos então iniciar a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esta mensagem do apóstolo Paulo a toda a igreja cristã primitiva lá na ilha de Creta tem como fundo principal falar da morte e redenção de Jesus Cristo a toda a humanidade. Sabemos que a fé no Senhor Jesus Cristo é que nos leva à salvação. A fé no Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos de graça a salvação e é derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus, que vem fortalecer a nossa vida espiritualmente. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É o nascimento espiritual. O homem natural não compreende essas coisas porque ela vem de fora para dentro. E Paulo, sempre fortalecendo a igreja cristã primitiva, e também serve para nós cristãos, que a palavra de Deus é a nossa referência, é o nosso manual, é a Bíblia. Ela é fiel, como diz a sua palavra. E a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, dos profetas, quando falavam da vinda do Messias,
e que o Messias veio há 2000 anos atrás, e muitos creram e outros também não creram, e também hoje em dia muitos creem e outros também não querem saber de Cristo. Mas aqui a palavra de Deus, ela relata o que aconteceu e fala que Deus, desde a eternidade, já preparava o caminho da salvação. Os homens estavam perdidos desde o Jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou, desobedeceu a Deus e perderam a intimidade, perderam a comunhão com Deus. E todo o processo humano, a civilização toda, ela está caída, ela está perdida. O ser humano é pecador desde a nascença, mas em Cristo Jesus, a obra da redenção dada pelo Pai foi feita há 2000 anos atrás. E como é que é essa obra da redenção? Deus preparou a salvação enviando o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para vir esse mundo, mostrar o Evangelho, as boas novas, falar sobre o pecado e Ele mesmo ser pecado por nós. Aquela morte na cruz só era aceita por um justo, e esse justo era Jesus Cristo, que não tinha pecado. E com a morte de Jesus naquela cruz, ali ele venceu a morte, ali ele venceu o pecado, ali ele venceu as potestades espirituais e Satanás, e ali ele reina à destra do Pai. E hoje o mundo jaz do maligno, mas aqueles que crerem em Cristo Jesus serão salvos, terão poder dado pelo poder do Espírito Santo. A salvação não é por méritos, a salvação ela é dada através da graça de Deus, onde Deus revelou Jesus Cristo para todos aqui na terra. E nós que não vimos Jesus Cristo, mas nós cremos, porque a palavra de Deus, nós cremos nela. Cremos que Deus enviou seu Filho a esse mundo e que a sua morte expiatória naquela cruz não foi em vão. Foi pela misericórdia de Deus. Deus nos amou primeiro. E nós, a partir desta misericórdia que Deus oferece a salvação, que é gratuita, nós temos a reconciliação com Deus. Passamos a viver uma vida agradável a Deus. Nós, mesmo sendo pecadores, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós não somos escravizados como era antigamente. Por quê? Porque agora fomos selados pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. Cristo vive em nós. E a salvação que Deus se revela é para que nós possamos produzir frutos, que possamos testemunhar esse amor de Deus nas nossas vidas, para que a gente viva em um mundo cheio de maldade, mas que nós somos a luz desse mundo. O cristão é a luz desse mundo. Nós temos que proclamar o Evangelho de Jesus Cristo através das nossas ações, de ter misericórdia com o próximo, de não andar em contendas. Essa é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Viver praticando um amor fraternal. Que antes roubava, não rouba mais. Que antes mentia, não mente mais. Que antes cometia adultério, agora não adultera mais. E assim por diante. Porque o pecado afasta o ser humano de Deus. E nós temos a alegria de termos a presença de Deus diariamente nas nossas vidas através da nossa fé. A fé, ela transforma o coração daquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nessa mensagem, a reflexão é que Jesus veio a esse mundo. Jesus é o Messias. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é aquele que é o resgate. Ele pagou o nosso resgate, que nós éramos, que deveríamos ter morrido. Nós
deveríamos ter a morte eterna. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele diz: creia no meu Filho, terás vida eterna. A morte de Jesus Cristo não foi em vão, como eu já falei anteriormente. Mas nós devemos viver e proclamar a vida eterna para aqueles que estão nas trevas. É real, Jesus retornará para buscar a sua igreja. É real, haverá a ressurreição dos mortos. É real, haverá um novo céu e uma nova terra, porque a palavra de Deus diz isso e Deus promete aquilo que Ele fala. Portanto, meus queridos e queridas irmãs em Cristo Jesus, o momento é hoje. Não deixe para depois. Tenha esse encontro com Jesus Cristo. Procure ter uma comunhão com Ele. Procure ter essa experiência. É um privilégio ter essa experiência com Jesus. A partir do momento que você chega no seu quarto, conversando com Ele, pedindo perdão pelos seus pecados, e Ele vai te perdoar. E você irá confessar o Senhor Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. E vai receber de graça a salvação e o Espírito Santo de Deus que vem habitar no teu coração e irá todo dia moldando o teu caráter para que tu possa andar em santidade, porque Deus é santo. E essa experiência é uma experiência indescritível. Só aqueles que estão em Cristo Jesus é que sentem essa alegria, esse prazer de um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja, Pai, trazendo muitas pessoas que estão nas trevas, que não te conhecem, ó Pai, às vezes te conhecem apenas por ouvir falar, mas que não teve essa experiência contigo. Que essas pessoas possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo, que os corações delas possam ser transformados em corações realmente espirituais e que o Senhor esteja tirando as escamas nos olhos dessas pessoas para que elas possam te ver, Pai, e ter esse privilégio de ter uma experiência contigo e possam ter essa comunhão diária e vida eterna, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.